Uma gentil garçonete pagou o café de um homem idoso, nunca imaginando que ele era um bilionário à procura de sua futura esposa. O café no centro da cidade estava agitado com a atividade da manhã, enquanto a chuva batia contra as grandes janelas, embaçando a vista da cidade lá fora. O rico aroma do café recém-preparado se misturava com o cheiro da calçada molhada pela chuva, criando uma atmosfera aconchegante para os clientes que buscavam abrigo do tempo sombrio, no meio do tilintar das xícaras e do murmúrio das conversas. A porta se abriu, permitindo que uma rajada de ar gelado varresse o café. Um homem, na casa dos 50 anos, entrou, seu casaco surrado encharcado de chuva e seus sapatos escurecidos, deixando leves marcas no piso polido. Seu cabelo sal e pimenta estava úmido, grudado em sua testa, e seus olhos exibiam uma fadiga que refletia as dificuldades que ele havia enfrentado. Ele se aproximou do balcão com hesitação, seu olhar passando rapidamente pelo cardápio, antes de se fixar no jovem barista atrás do caixa. Com uma voz mal acima de um sussurro, ele pediu um simples café preto. Enquanto o barista registrava o pedido, o homem enfiou as mãos nos bolsos, seus movimentos ficando cada vez mais frenéticos enquanto procurava por sua carteira. Seu rosto empalideceu, e ele engoliu em seco antes de falar, sua voz tingida de embaraço. Desculpe, eu acho que deixei minha carteira em casa. Se não for um problema, posso ficar aqui um tempo até a chuva passar. O barista, um jovem de mandíbula afiada e língua ainda mais afiada, cruzou os braços sobre o peito e sorriu de forma irônica. Olha, amigo, disse ele em voz alta, chamando a atenção dos clientes ao redor. Aqui não é um abrigo. Não damos coisas de graça para quem não pode pagar. Se não tem dinheiro, não pode ficar. As bochechas do homem coraram profundamente, enquanto ele dava um passo atrás, seus olhos se voltando para o chão. Eu não estava pedindo uma bebida de graça, murmurou. Só um lugar para ficar seco por um tempo. Uma risada debochada surgiu de uma mesa próxima, onde um grupo de clientes bem vestidos observava a cena. Imagina isso, zombou um deles, entrando em um café sem um tostão e esperando ser servido. Algumas pessoas não têm vergonha. Outro comentou com desdém. A situação deve estar difícil se os mendigos agora querem ser especialistas em cafés. Os ombros do homem se curvaram enquanto ele se virava para a porta, o peso da humilhação pressionando-o fortemente. Do outro lado da sala, Emma, uma garçonete de 29 anos com cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo solto, observava a troca. Seus olhos cor de avelã, geralmente acolhedores e convidativos, agora queimavam com indignação. Equilibrando uma bandeja carregada de xícaras e pratos vazios, ela se moveu pela cafeteria lotada em direção ao balcão, deixando a bandeja com um barulho decisivo. Ela enfiou a mão no bolso de seu uniforme simples e retirou uma nota de $5, colocando-a firmemente no balcão. Isso é suficiente, disse ela, sua voz firme e clara, cortando o murmúrio que começava a se espalhar. O sorriso do barista vacilou quando ele a olhou. Emma, o que você está fazendo? Ele zombou. Você não precisa pagar por esse cara. Ele não pode simplesmente entrar aqui e esperar por caridade. O olhar de Emma varreu os clientes presentes, sua expressão inabalável. Eu vou pagar o café dele, afirmou. Não por pena, mas porque eu sei como é ser julgado por não ter o suficiente. Uma risada sarcástica surgiu do canto da sala. Que nobre, disse um homem, zombando de Emma. Uma garçonete se fazendo de heroína. Talvez você esteja esperando uma gorjeta dele depois. Emma se virou para encarar a sala, sua postura ereta e sua voz ressoando com convicção. A bondade não é uma transação, declarou. Não nos diminui mostrar compaixão, mas menosprezar os outros revela a verdadeira pequenez. O café ficou em silêncio, o antigo tom de zombaria substituído por uma sensação palpável de introspecção. Emma voltou-se para o homem, oferecendo-lhe um sorriso gentil.
Por favor, sente-se, convidou ela. Vou trazer seu café logo. Não deixe que as palavras duras dos outros definam seu valor. O homem encontrou seu olhar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele assentiu agradecido e encontrou um lugar à janela, onde a chuva continuava a cair sobre o vidro. Enquanto Emma preparava seu café, a atmosfera no café mudou sutilmente. Os clientes evitaram olhar para ela, o divertimento anterior agora substituído por uma contemplação silenciosa. Naquele momento, Emma, apesar de seus meios modestos e o escárnio de outros, se ergueu como um farol de dignidade e empatia, e o homem, antes considerado indigno pelos que estavam ao seu redor, encontrou consolo no simples ato de ser visto e valorizado. O momento no café ainda ecoava na mente de Emma, enquanto ela limpava a última mesa de seu turno. Ninguém mais havia falado diretamente com ela desde então, mas os olhares, os sussurros e o silêncio pairavam no ar como fumaça. Na manhã seguinte, seu gerente, Brian, a chamou para o escritório. O pequeno cômodo tinha cheiro de café queimado e água sanitária. Feche a porta, ele disse. Emma obedeceu. Brian cruzou os braços. Aqui é um negócio, Emma, não seu projeto de caridade. Ela permaneceu em silêncio. Você não tem o direito de decidir quem vai ganhar algo de graça, ele continuou. Se você quiser ser Madre Teresa, faça isso fora do expediente. Eu paguei por isso, ela disse calmamente. Isso não é o ponto, ele respondeu asperamente. Você constrangeu seu colega e deixou os clientes desconfortáveis. Emma olhou-o nos olhos. Não, ele se envergonhou sozinho. Não me provoque, Brian disse com firmeza. Você está aqui para servir, não para dar lições. Houve um silêncio. Posso ir? Ela perguntou. Saia e lembre-se do seu lugar na cozinha. Marcy e Josh estavam perto da pia. Eles ficaram quietos quando ela entrou. Ao passar, Marcy murmurou, com voz alta o suficiente. Deve ser bom se achar nobre enquanto ainda divide o aluguel com a irmã do seu filho. Josh riu. Aposto que ela achou que o cara era um milionário secreto. Emma não disse nada. Ela pegou seu casaco, fez a saída e saiu para a garoa lá fora. O ar tinha o cheiro de asfalto molhado e fumaça da cidade. Ela não apressou. O apartamento que dividia com Lily era apertado, um quarto com tinta descascando e uma janela com corrente de ar. Lily estava enrolada no sofá, tremendo sob um cobertor. Ei! Emma sussurrou, passando a mão na testa de sua irmã. Você se atrasou, murmurou Lily. Emma sorriu. Peguei chuva. Ela esquentou uma papa velha, adicionou uma pitada de sal e entregou à irmã. Então, ela verificou sua carteira. $3, um bilhete de metrô e uma foto desbotada de sua mãe. Olhou o dinheiro, dobrou-o lentamente e colocou de volta na carteira, sem arrependimentos, nem pelo café, nem por nada. Depois que Lily adormeceu, Emma sentou-se à janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Seu reflexo a encarava, cansada, pálida, mas com uma força silenciosa, ainda brilhando por baixo. Seus pensamentos voltaram para anos atrás, uns 15 talvez, quando sua mãe desabou em um mercado de rua. As pessoas passaram sem parar, todas exceto uma mulher idosa, com uma saia remendada, que se ajoelhou ao lado delas, oferecendo água e cobrindo os ombros de Emma com um xale. Emma nunca soube seu nome, mas se lembrava de sua bondade. Esse momento se tornou uma promessa. E quando ela viu aquele homem no café, molhado, envergonhado, invisível, não havia decisão a ser tomada. Fez o que precisava ser feito. O julgamento não importava, ele importava. Naquela noite, antes de apagar a luz, ela sussurrou no escuro, só para si mesma. Eu prefiro ser zombada por fazer a coisa certa do que ser elogiada por ficar em silêncio. E naquele pequeno apartamento, com nada a não ser sua própria dignidade, Emma sentiu algo raro. Paz.
Já haviam se passado 4 dias desde o incidente, 4 longas jornadas de trabalho, preenchidas com sussurros meio ouvidos e olhares que duravam um pouco mais do que deveriam. Emma aprendeu a viver sendo invisível, mas agora ela estava visível por algo que não pedira, e os olhares se sentiam mais pesados do que o silêncio jamais fora. Naquela manhã, o café zumbia como de costume, xícaras tilintando, vapor assobiando, conversas descompromissadas. Emma se movia de mesa em mesa, limpando migalhas, empilhando pratos, oferecendo sorrisos educados. Então, a campainha tocou. Ela não olhou imediatamente, mas algo mudou. O ar ficou parado, e a curiosidade a puxou. Ela olhou para a porta. Um homem alto entrou, vestido com um terno cinza e um lenço de seda. Seu cabelo sal e pimenta estava bem penteado. Seus sapatos polidos tocavam levemente o chão. Ele parecia um homem que pertencia a uma torre de vidro, não a este modesto café. Mas havia algo inconfundível em seus olhos. Emma congelou. Ele não foi até o balcão. Caminhou até a mesa perto da janela, o mesmo lugar onde um homem molhado e humilhado havia se sentado uma vez, e sentou-se sem dizer uma palavra. Emma apertou o pano na mão, seu coração batendo forte. Ela se aproximou com o cardápio, sem saber se devia agir como se não o conhecesse, ou dizer a verdade em voz alta. Antes que pudesse dizer algo, ele olhou para cima. Não estou aqui para pedir, disse ele. Ela parou. Eu só tenho uma pergunta, ele disse. Por que você me ajudou? Emma piscou. Eu simplesmente não consegui ver aquilo acontecer. Você não me conhecia, não tinha nada a ganhar. Ela hesitou. Você não parecia alguém pedindo esmola. Você parecia alguém sendo feito para se sentir pequeno. E eu sei como é essa sensação. Ela se sentou em frente a ele, colocando o cardápio de lado. Quando eu tinha 17 anos, ela disse, minha mãe desmaiou em um mercado. Ninguém ajudou. Elas passaram por ela como se fosse um problema, exceto uma mulher. Uma velha que mal tinha algo para si mesma. Ela ficou, e eu prometi que seria como ela, se algum dia tivesse a chance. Ele não interrompeu, apenas a ouviu. Aquele dia, ela disse suavemente, eu lembrei dessa promessa. Alguns segundos de silêncio se passaram, e então ele perguntou, você lê? Emma piscou. Livros? Ele assentiu. Eu costumava ler muito. Ultimamente, não tanto. Eu gostava de histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas corajosas. Ele sorriu fracamente. Boa escolha. Eles começaram a falar sobre livros, cidades, música, Bach, Chopin. Por que as pessoas se tornam cruéis quando se sentem impotentes? Ele mencionou autores que Emma nunca leu, e ela não fingiu conhecê-los. Ela respondeu com curiosidade, não com pretensão. Minutos se passaram, depois mais. O ruído do café foi se afastando, substituído por um zumbido de fundo. Em um momento, Emma riu. Realmente riu. Pela primeira vez em dias. Você não é o que eu esperava, ela disse. Ele ergueu uma sobrancelha. O que você esperava? Ela deu de ombros. Alguém que só queria dizer obrigado e desaparecer. Ele olhou para baixo, depois encontrou seus olhos novamente. Eu tenho riqueza há muito tempo, ele disse, mas muito poucas pessoas me fizeram me sentir humano novamente. Aquele dia, você fez. Emma não respondeu. Ela não precisou. Naquele momento, eram apenas 2 pessoas. Não uma garçonete e um bilionário. Não uma estranha e uma salvadora. Apenas 2 almas finalmente vistas, e nenhuma delas esqueceria isso. Foi exatamente uma semana após o segundo encontro deles, quando Emma recebeu o envelope. Não havia remetente, nem nome, apenas um cartão pesado de marfim dentro, com letras douradas, e o inconfundível logo do Annesley, um hotel 5 estrelas no coração da cidade, mais conhecido por hospedar chefes de estado do que garçonetes de cafés humildes.
Seu nome estava impresso claramente no topo: Emma L. Bennett, hóspede de Charles H. Everlyn. Ela ficou olhando por um longo tempo, a luz da tarde pegando o selo dourado como um segredo, desafiando-a a abrir. Quase não foi, mas a curiosidade, misturada com uma estranha pressão no peito, a levou até o lobby do hotel, 3 dias depois. Vestida com sua única blusa de qualidade, sapatos emprestados de sua colega de quarto e cabelo preso. Com as mãos trêmulas quando ela entrou pelas portas giratórias, sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Pisos de mármore polido, lustres pendendo com luz, pessoas que caminhavam com uma silenciosa sensação de direito. Ela se aproximou da recepção. Sua voz estava quase trêmula. Emma Bennett. Acho que tenho uma reunião. O concierge assentiu sem surpresa e a direcionou para um lounge privado no 21º andar. O Sr. Everlyn vai se juntar a você em breve. Sr. Everlyn. Ela subiu no elevador em silêncio, seu coração batendo forte. O lounge estava tranquilo, opulento, com cadeiras de couro profundo, jazz suave tocando de alto-falantes invisíveis e uma vista que dominava a linha do horizonte como uma sala do trono no céu. Ela ficou perto da janela, sem saber se pertencia a esse tipo de mundo, até que a porta atrás dela se abriu. Ela se virou. Charles, mas não o homem do café, nem mesmo a figura de terno de dias atrás. Esse Charles usava a presença como um terno sob medida, acompanhado de 2 assistentes que permaneceram brevemente na porta. Ele entrou com aquele tipo de autoridade que não exigia atenção, simplesmente existia. Emma, ele disse, sua voz suave e baixa. Obrigado por vir. Ela tentou sorrir, mas sua voz falhou. Isso não é exatamente uma cafeteria. Ele fez um gesto em direção à mesa perto da janela, já preparada com chá, frutas e um expresso intacto. Por favor, ele disse, sente-se. Ela obedeceu, ainda sem saber se estava sendo honrada ou inspecionada. Ele se sentou à sua frente com as mãos entrelaçadas. Queria te contar pessoalmente, ele começou, porque qualquer coisa a menos pareceria desonesta. Ela esperou. Meu nome, ele disse, é Charles H. Everlyn. Sou o fundador da Everlyn Holdings. Operamos em 12 países, principalmente em infraestrutura e investimentos com impacto social. Emma piscou. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Eu não estava fingindo ser outra pessoa, ele acrescentou rapidamente. Mas naquela manhã na cafeteria, eu me vesti de forma simples. Sim, não trouxe minha carteira de propósito. Eu precisava saber o que as pessoas veriam quando não houvesse nada a ganhar. Emma ficou olhando o chá à sua frente, como se ele pudesse oferecer clareza. Minha esposa faleceu há 15 anos, ele continuou, sua voz agora mais suave. Câncer, repentino. Nunca tivemos filhos. Depois que ela morreu, parei de confiar nas pessoas. Parei de acreditar que a bondade era real. Comecei a viajar anonimamente, visitando cidades, vilas, não só para ver o mundo, mas para ver quem ainda vivia com coração. Ele olhou diretamente para ela. Naquele dia, eu encontrei alguém. A garganta de Emma apertou. Ela não sabia se sentia honrada ou horrorizada. Você me armou, ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Não, ele disse suavemente. Eu não me aproximei de você. Eu não pedi nada. Eu simplesmente observei. E você escolheu. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu não sei se devo me sentir grata ou manipulada. Ele assentiu. Eu entendo isso. Eu entendo. Emma se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando suavemente no tapete. E agora? Zrenia, ela perguntou. Você quer me dizer que passei no seu pequeno teste de moralidade? E então o quê? Vai me escrever um cheque? Me oferecer um emprego? Um carro? Charles não se moveu. Eu não te ofereço nada, a menos que você escolha me ouvir.
O ar de Emma estava instável, suas emoções uma tempestade de contradições: choque, ofensa, curiosidade, admiração. Ele também se levantou, caminhou até a janela, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. Eu não estava te testando, Emma, ele disse novamente. Eu estava procurando por algo que achei que o mundo tivesse perdido, e talvez alguém para me lembrar o que significa ser visto, não como um bilionário, não como um fardo, apenas como um homem. Ela o observou em silêncio. Eu não quero comprar sua gratidão, ele acrescentou, mas eu gostaria de saber. Você tomaria um café comigo novamente, sem expectativas, sem pretextos? Emma olhou para ele, não para o terno sob medida, o lounge luxuoso, ou a vista da cidade, mas para seus olhos, os mesmos olhos que haviam olhado para baixo, molhados de vergonha, segurando um casaco esfarrapado e pedindo para se manter seco. O homem à sua frente era o mesmo da cafeteria e, de algum modo, isso significava mais do que qualquer outra coisa. Ela soltou uma respiração lenta. Eu não sei o que é isso, ela disse suavemente, ou o que você acha que poderia ser, mas eu sei quem eu sou. Charles virou-se para ela, algo não dito em sua expressão. E quem é essa pessoa? Zrenia, ele perguntou. Ela sorriu, pequena, quieta, honesta. Alguém que não fez isso para ser notada, e alguém que não tem medo de se afastar, se isso tudo se resumir a nada. Ele assentiu, as comissuras de sua boca se levantando. Isso é o que te torna diferente. E, pela primeira vez, Emma percebeu que isso não era um teste, era um convite. Não para a riqueza, mas para algo muito mais raro. Ser vista e lembrada, não pelo que você impressiona, mas por quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Emma não esperava ouvir de Charles novamente. Ela pensou que talvez a última conversa deles no hotel tivesse sido o fim de algo estranho, surreal, um momento fora de sua vida normal, uma janela pela qual ela olhou, mas nunca seria permitida atravessar. Mas, na tarde seguinte, outro envelope chegou. Desta vez, sem a dourada estampagem, apenas seu nome escrito com caligrafia cuidadosa. Dentro havia uma nota curta, escrita na mesma mão firme. Emma, estou viajando para Montreal na próxima semana. Eu visito todo ano. É mais tranquilo lá, pacífico. Eu gostaria que você viesse. Não por negócios, não por formalidade, apenas companhia, apenas conversa, sem expectativas, apenas um convite sincero. Charles. Dentro estava uma passagem de trem de ida e volta. Ela a segurou por um longo tempo em sua mão. Mais tarde naquela noite, na cozinha apertada de seu pequeno apartamento, Emma olhou para o arroz fervendo no fogão, enquanto sua irmã mais nova, Lily, estava encolhida no sofá, tossindo suavemente entre goles de chá. Você está quieta, Lily disse. Emma sorriu fracamente. Isso é raro, né? Lily inclinou a cabeça. Está pensando nele? Emma assentiu. Ela contou tudo para Lily sobre o convite, o bilhete, a maneira como isso a fez sentir como se uma porta tivesse se aberto. Uma porta que ela nunca havia ousado bater antes. Não tenho certeza se pertenço ao mundo dele, ela disse. E se eu me envergonhar? E se isso mudar a maneira como eu me vejo ou como ele me vê? Lily a observou por um momento, e então disse algo que Emma nunca esqueceu. Você passou sua vida toda fazendo espaço para os outros. Talvez seja a hora de ver como o espaço fica quando alguém faz isso por você. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Ela ficou acordada ouvindo a chuva batendo na janela, o som dos ônibus da cidade abaixo, o suave tic-tac do velho relógio na parede. Ela pensou na cafeteria, na forma como as pessoas riam, zombavam, julgavam. Pensou nos olhos de Charles, humildes, buscando, humanos. E pensou em sua mãe, que costumava dizer: não espere a vida vir até você. Às vezes, você tem que sair e encontrá-la por si mesma. Quando o sol nasceu,
Sua decisão estava tomada. Ela fez as malas, um único saco, um diário gasto, 2 trocas de roupa e o livro que ela estava cansada demais para terminar há meses. Ela deixou um bilhete para Lily na geladeira, com dinheiro para as compras, e um abraço que durou mais do que o normal. Na estação de trem, ela ficou na plataforma, com o coração preso entre a hesitação e a esperança. Quando o trem chegou e as portas se abriram com um suave chiado, ela deu um passo à frente, não para o luxo, não para uma fantasia, mas para o desconhecido. Charles a esperava no compartimento, sem seguranças, sem fanfarra, apenas ele sentado à janela, um livro no colo e 2 cafés na mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou e sorriu. Não o sorriso ensaiado de um homem acostumado a ser servido, mas algo mais quente, algo real. Eu não achei que você viria, disse ele. Emma sentou-se à sua frente colocando a bolsa suavemente aos seus pés. Eu também não achei que viria, respondeu ela. Mas então eu me lembrei. O mundo não muda a menos que você entre nele, ele assentiu pensativo. Não estou oferecendo nada, disse ele. Nenhuma promessa, nenhum caminho pavimentado em ouro. Só pensei que talvez seja hora de eu parar de andar sozinho. Emma olhou pela janela enquanto a cidade começava a se borrar. Os edifícios dando lugar a árvores, o ritmo do trem se acomodando em seu peito como um coração. Ela se virou de volta para ele. Talvez, disse ela, os 2 precisemos de alguém para nos lembrar que ainda podemos escolher algo diferente. E com isso, o trem os levou para frente, 2 viajantes improváveis, não ligados pelo destino, mas pela escolha. Emma não sabia para onde a jornada os levaria, mas pela primeira vez em sua vida, ela não teve medo da resposta, porque não estava correndo em direção à fuga, à riqueza ou à fantasia. Ela estava caminhando em direção a algo honesto, e isso, ela percebeu, era o suficiente. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Emma já conhecera. Nenhum hotel 5 estrelas, nenhum iate, nenhum brunch de champanhe. Em vez disso, ela se viu acordando em vilarejos tranquilos e cidades empoeiradas, em pousadas modestas e centros comunitários, andando na parte de trás do antigo jipe de Charles, com as janelas abertas e o vento brincando em seus cabelos. Ele não vivia como o bilionário que o mundo acreditava que ele fosse. Eles visitaram orfanatos nos arredores de pequenas cidades, onde crianças corriam para os braços de Charles, gritando seu nome, não porque ele lhes desse brinquedos, mas porque ele se lembrava de aniversários, livros favoritos, piadas internas. Foram a abrigos para dependentes em recuperação, onde Charles falava pouco, mas ouvia profundamente. Sentaram-se nas varandas de casas meio construídas por mãos que ele havia financiado, mas nunca nomeado, comendo sopa feita por pessoas que não tinham ideia de que o homem à sua frente possuía metade do horizonte da cidade. Emma observava tudo isso em silêncio, maravilhada. Ele nunca se anunciava, nunca procurava elogios. Ela lhe perguntou uma vez, enquanto organizava caixas em uma despensa comunitária em Vermont: por que você não conta às pessoas quem você é? Ele deu de ombros. Porque elas parariam de falar comigo como se eu fosse humano. Em todo lugar onde iam, ela via a mesma coisa, seus olhos buscando, não por gratidão, mas por conexão. E mais de uma vez ela se viu refletida em uma janela e percebeu que estava sorrindo de uma maneira que não fazia há anos. Uma noite, em uma cabana à beira de uma floresta em Quebec, eles se sentaram na varanda enquanto os grilos cantavam e o ar estava pesado, com o cheiro de pinho. A única luz vinha de uma lanterna solitária na mesa de madeira entre eles. Charles preparou chá de camomila. Emma se encolheu em um cobertor de lã, observando a vapor que subia de sua xícara. Não haviam falado por um tempo, mas não era um silêncio constrangedor. Era o tipo de silêncio que parecia uma respiração compartilhada. Finalmente, Charles se reclinou em sua cadeira, olhando para a escuridão.
Já ofereceram tudo para mim, disse ele. Conforto, até amor. Ele fez uma pausa e se virou para ela, a voz mais baixa. Mas eu não preciso de alguém para me amar. Preciso de alguém que entenda por que amo as coisas que amo. Alguém que não precise ser deslumbrado, apenas presente. Emma não respondeu imediatamente. Deixou as palavras assentarem entre eles, pesadas e delicadas. Então ela olhou para ele, seus olhos refletindo tanto a luz da lanterna quanto algo mais profundo. Eu não sei se sou essa pessoa, disse ela honestamente. Eu não sei se entendo todas as razões pelas quais você é quem você é. Ela respirou. Mas eu sei disso. Nunca me senti mais eu mesma do que quando estou com você. Charles não sorriu. Ele não parecia triunfante. Ele simplesmente parecia em paz, como se tivesse acabado de ouvir a resposta que não sabia que estava esperando. Eles não se tocaram, não se inclinaram para algo mais, porque o que compartilhavam não era sobre proximidade, era sobre reconhecimento, sobre duas pessoas, de gerações diferentes, moldadas por vidas muito diferentes, encontrando uma ressonância silenciosa no espaço entre suas cicatrizes. Mais tarde naquela noite, Emma se sentou na janela da cabana escrevendo em seu diário. Seus pensamentos vinham em meio a frases e palavras soltas, quieta, encontrada, vista. Ela fechou o livro, o colocou debaixo do travesseiro e sussurrou no silêncio. Eu não vim procurando amor, mas talvez tenha esbarrado em algo mais corajoso. Do lado de fora, as estrelas piscavam acima deles, como testemunhas silenciosas de uma história ainda se desdobrando. Uma história não de fantasia ou destino, mas de duas almas que um dia acreditaram que estavam sozinhas até que não estavam mais. 3 meses de manhãs tranquilas e conversas desaceleradas, de ouvir mais do que falar, de ver o mundo não pelas janelas de um penthouse, mas pelos degraus de rua e salões comunitários lotados. Emma havia mudado, mas não da maneira que a maioria das pessoas poderia esperar. Ela não estava mais rica, não se vestia de forma diferente, seus sapatos ainda estavam gastos nas bordas, seus diários ainda cheios de pensamentos rabiscados e cantos amassados. Mas seu espírito havia mudado. Ela andava mais ereta, falava mais devagar. Não sentia mais a necessidade de explicar seu valor a ninguém. Charles percebeu isso também. Eles tinham acabado de voltar de uma visita a um abrigo para mulheres em Detroit, quando ele pediu para falar com ela em particular. Eles se sentaram na varanda do telhado de uma igreja convertida, o horizonte iluminado atrás deles. Ele lhe entregou uma pasta simples, sem fita, sem cerimônia. Dentro estavam os documentos legais para estabelecer uma fundação em seu nome. O Fundo de Oportunidades Emma Bennett. Ela olhou lentamente. Eu quero deixar algo para trás, disse ele, mas não em meu nome. Eu já fiz o suficiente disso. Eu quero que a próxima garota, aquela que trabalha como garçonete, cuidando da irmã, pensando que ninguém a vê, quero que ela saiba que alguém viu. Emma não disse nada, ainda não. Charles continuou. Você não precisa administrar, não precisa nem se envolver, mas ela existirá porque você fez, porque uma pessoa escolheu ver alguém não pelo que ela tinha, mas pelo que ela era. Emma colocou a pasta sobre a mesa suavemente, os dedos descansando na borda da capa. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Charles sorriu. Você não precisa dizer nada. Mas ela disse. Ela respirou fundo, com firmeza e certeza. Eu estou honrada, disse ela. Mais do que consigo expressar, mas, se tudo bem, eu gostaria de tentar algo diferente. Ele assentiu, encorajando. Eu quero construir algo por conta própria, disse ela. Não precisa levar meu nome ou o seu. Eu quero começar do zero. Não porque eu não valorize o que você está oferecendo, mas porque alguém acreditou em mim o suficiente para me deixar acreditar em mim mesma. Sua voz não vacilou.
E eu quero oferecer essa mesma crença aos outros, não através do dinheiro, mas através da presença, através de ouvir, através de estar lá. Quando ninguém mais apareceu, Charles ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu, não com surpresa, mas com o orgulho silencioso e radiante de alguém que sempre soubera que esse dia chegaria. Você já tem, disse ele. Emma o olhou. Para o homem que um dia estivera tremendo em um café, ridicularizado e descartado, apenas para se tornar seu espelho, seu mentor, seu amigo. Não havia rótulo para o que eles eram. Não amantes, não parceiros, não exatamente família, mas algo mais duradouro, uma espécie de reconhecimento de alma, uma verdade compartilhada que não precisava de definição. Ele estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente apertou a dela. Não importa o que você faça, disse suavemente. Estarei sempre ao seu lado. Ela acenou com a cabeça, os olhos brilhando, e naquele momento, nada mais precisava ser dito. A história deles nunca foi sobre grandes declarações. Foi construída em escolhas silenciosas, crença paciente e a coragem de deixar o outro seguir seu próprio caminho, não por perda, mas por confiança. Eles ficaram ali até o sol se pôr abaixo do horizonte, lançando longas sombras douradas pela cidade, que tinham aprendido a ver não apenas como um mau lugar, mas como uma promessa de que a bondade, uma vez oferecida sem condição, sempre encontraria seu caminho de volta, e que, às vezes, a forma mais verdadeira de amor é deixar alguém seguir seu próprio caminho, sabendo que eles carregam um pedaço de você a cada passo. A chuva havia voltado, suave, constante, enquanto as últimas letras eram pressionadas na janela do café. O primeiro copo, Emma ficou do outro lado da rua com um guarda-chuva na mão, observando enquanto sua visão se tornava realidade. Isso não era apenas um café, era o café. Aquele onde tudo começou, onde um homem uma vez estava molhado, envergonhado por esquecer sua carteira, onde ela, uma garçonete com pouco a oferecer, tinha dado uma nota de $5 e, sem saber, reescrito sua vida. Agora, o espaço era dela, mas, mais importante, pertencia a todos. Ela o reconstruíra do zero, pintando as paredes, reformando os pisos, substituindo as luzes com a ajuda de voluntários, pequenos doadores e o apoio silencioso de alguém que nunca pediu reconhecimento. Gravado sob o logotipo de vidro estava o lema: ninguém deve ter que conquistar a bondade. Dentro, o café brilhava com vida, iluminação suave, jazz tranquilo, prateleiras de livros e o baixo zumbido de conversas. Um quadro negro perto do balcão não listava preços, dizia: seu primeiro copo é por nossa conta, o segundo, se puder, por conta de outra pessoa. O piano no canto aguardava o trio da tarde. As mesas não tinham números, mas palavras manuscritas: esperança, confiança, começar. Emma ficou perto da janela observando o fluxo de pessoas. Uma enfermeira cansada, um motorista de entrega, uma mãe e 2 filhos, um espaço para descanso, para dignidade. Então a porta se abriu. Um homem entrou, mais velho, encurvado, molhado pela chuva. Suas mãos tremiam enquanto ele segurava a porta. Ele parecia incerto, quase arrependido. Um jovem barista se aproximou. Senhor, este lugar é apenas para clientes, se você não... Emma atravessou a sala antes que ele pudesse terminar, colocando uma mão gentil no ombro do barista. Está tudo bem, ela disse. Depois se virou para o homem. Gostaria de um lugar perto da janela? Ele assentiu, grato. Ela sorriu. E o que você gostaria hoje? Só algo quente, murmurou ele, para sentar um pouco. Foi uma manhã longa. A voz de Emma suavizou. Então vamos torná-la mais longa, com um pouco de paz. Ela olhou para o barista. Aqui, o primeiro copo é sempre por nossa conta, sem perguntas, sem vergonha. Ele assentiu.
olhos arregalados, lição aprendida. Enquanto ela ia para os fundos, algo a puxou. Ela se virou para a janela, e lá estava ele, Charles, do outro lado da rua, sob um guarda-chuva preto. O colarinho do casaco levantado, seu rosto calmo, olhos quentes. Ele não acenou, não entrou, apenas observou. Ela encontrou seu olhar, e naquele momento silencioso, algo passou entre eles. Gratidão, despedida e algo mais. Uma promessa. Ele acenou uma vez, depois se virou e desapareceu na chuva. Mais tarde, durante a abertura suave, Emma estava ao lado do piano, com um microfone na mão e uma xícara quente na outra. Ela olhou ao redor do café, todas as cadeiras ocupadas, o ar denso de conforto. Há anos atrás, começou ela, paguei o café de alguém. Eu não sabia quem ele era, só vi alguém sendo diminuído e não consegui desviar o olhar. Ela fez uma pausa. Aquele copo me custou $5, mas o que ele me deu foi uma nova maneira de ver o mundo. Alguns assentiram, outros enxugaram os olhos. Eu pensei que estava ajudando um homem que estava perdido, disse ela, mas descobri que ele me ajudou a encontrar a versão de mim mesma que eu não sabia que era permitida me tornar. Ela colocou o copo de lado. Este café não é sobre vender café, é sobre presença, sobre aparecer quando ninguém mais aparece. Sua voz ficou mais suave. Um homem uma vez me disse: a bondade não precisa ser lembrada, ela só precisa ser continuada. Ela sorriu. Então é isso que estamos fazendo aqui, um copo de cada vez. E quase como um pensamento posterior, ela acrescentou: alguns amores não precisam de romance. Algumas vidas mudam com nada mais do que um gesto de bondade e a coragem de significar isso. A sala aplaudiu. Um saxofone começou a tocar e, em algum lugar nos fundos, o primeiro copo foi servido para alguém que não sabia que precisava até que precisasse, e assim, recomeçou. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada sincera, uma que começou com um único ato de bondade e se desdobrou em algo muito maior do que ambos jamais esperaram. Emma não precisava de um milagre. Ela não perseguia riqueza ou títulos. Tudo o que ela fez foi escolher se importar numa manhã chuvosa, quando ninguém mais faria, e às vezes, isso é tudo o que é necessário para mudar não apenas uma vida, mas duas. Se esta história tocou você, inspirou você ou lembrou você do poder silencioso da compaixão, não se esqueça de curtir, comentar e, mais importante, se inscrever no meu canal. Aqui contamos histórias que curam, elevam e nos lembram o que significa ser verdadeiramente humano. Nos vemos na próxima, onde outra alma espera ser vista.